Você vai aprender física, eu garanto. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade de força de atrito em newtons é igual a... Olha aí, fera, presta atenção. Ele diz que o bloco encontra-se em equilíbrio. Sempre destaque essa palavra quando ela aparecer no problema, porque se está em equilíbrio, a gente já sabe que a força resultante é nula. Então as forças opostas estão se equilibrando. Aí diz que a intensidade que o corpo exerce perpendicularmente ao plano é de 2 newtons. Ora, a força que o corpo exerce perpendicularmente ao plano, o plano exerce de volta, ação e reação, perpendicularmente ao corpo. Essa força é a força normal. Então ele está dizendo para a gente que o corpo está sofrendo uma força normal de intensidade 2 newtons. É isso que ele está dizendo para a gente. E quais são as outras forças que ele está sofrendo? Ele está sofrendo a força peso, que como o plano é inclinado eu posso enxergar de forma decomposta como a componente paralela ao plano, que a gente chama de Px, e a força perpendicular ao plano, que a gente chama de Py. E para que ele não escorregue sobre o plano, ele precisa estar sofrendo uma força de atrito contrária à tendência de escorregamento. E aí, olha só, se ele está em equilíbrio, o módulo da normal é igual ao módulo de Py. Lembrando que Py é o módulo de P vezes o cosseno do ângulo da base, que é 45 graus. Se ele está em equilíbrio, a força de atrito está equilibrando a força Px. E aí eu tenho alguém batendo que deve estar vazando o áudio, e eu vou continuar aqui. Px é P vezes seno de 45 graus. Olha. Como o cosseno de 45 e seno de 45 tem o mesmo valor, eu sei então que o Py tem o mesmo valor que o Px. E aí eu posso então escrever que o módulo da força de atrito é igual ao módulo de Px, que por sua vez é igual ao módulo de Py, que por sua vez é igual ao módulo da normal, que a gente sabe que é igual a 2 newtons. Então acabou. Como a pergunta é qual a intensidade da força de atrito, a força de atrito vale 2 newtons. 2 newtons, alternativa correta, letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um pano de prato retangular com 60 centímetros de comprimento e constituição homogênea está em repouso sobre uma mesa, parte sobre sua superfície horizontal e fina e parte pendente, como mostra a figura a seguir. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a superfície da mesa e o pano é igual a 0,5 e que a massa está na iminência de deslizar, pode-se afirmar que o comprimento L da parte sobre a mesa é... Pera, dá uma olhada na figura. Tem uma parte que está em cima da mesa, uma parte que está pendurada. Então, se eu pegar aqui o comprimento todo dela, eu vou ter uma parte que está em cima da mesa, que eu vou representar aqui na esquerda, e uma parte que está pendurada, que eu vou representar aqui à direita, tá bom? Ele quer saber quanto é essa parte que está sobre a mesa. Então, bora para cá. Ele diz que o comprimento total da toalha é de 60 centímetros. E aí eu tenho duas partes, uma sobre a mesa e uma que está pendurada. A sobre a mesa eu vou chamar de L1, a que está pendurada eu vou chamar de L2 e a soma dos dois comprimentos dá 60. Uma outra coisa que ele diz é que a massa é homogênea
E aí, como eu tenho uma toalha com largura constante, eu posso estabelecer uma proporcionalidade entre a massa e o comprimento L, já que é homogênea a distribuição de massa. Então, eu tenho que a massa é proporcional ao comprimento L. Essa informação aqui é muito importante. É importante porque eu posso imaginar o desenho assim, ó. Ao invés de pensar num corpo inteiriço, eu posso pensar que tem um bloco em cima da mesa, preso aqui numa roldana, num pedaço que está pendurado. Se aqui eu tivesse a massa pendurada, aqui eu tivesse a massa sobre a mesa e esse sistema aqui fosse ideal, essa representação era semelhante, equivalente ao que a gente tinha. Aqui eu teria o corpo pendurado com a parte que está aqui, ó, representada pelo comprimento L2, então eu teria um peso P2. Aqui a tração equilibrando P2. Do lado de cá eu teria a tração puxando o corpo, que não escorrega, porque está equilibrado pela força de atrito. E aí eu teria aqui um peso P1 em equilíbrio com a normal. Como o corpo está em repouso, as forças contrárias estão aqui todas em equilíbrio. Então eu tenho que a força de atrito, que é μ vezes normal, está equilibrando com a tração. Só que aqui no outro corpo a tração está equilibrando com o peso 2. Isso significa que eu posso juntar essas duas expressões. E mais, a normal está equilibrando com o peso 1. Então eu posso reescrever isso aqui como μ vezes P1. E do lado de cá, isso é igual a T e T é igual a P2. Então eu tenho aqui peso 2. μ ele diz que é 0,5. Peso 1 é a massa 1, que é a massa sobre a mesa, vezes a aceleração da gravidade. E peso 2 é a massa 2, que é a massa suspensa, vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade aparece multiplicando nos dois lados da equação, eu posso simplificar, e eu fico então que a massa 1 multiplicado por 0,5 é igual à massa 2, ou seja, a massa 2 é metade da massa 1. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente monta essa proporcionalidade e a gente sabe que a massa é proporcional ao comprimento, se a massa 2 tem metade da massa 1, o comprimento 2 também tem metade do comprimento 1. Eu vou dizer então que o comprimento 1 vezes 0,5 é igual ao comprimento 2. Ora, mas a soma dos dois comprimentos dá 60. Então eu posso escrever que L1 mais L2 é igual a 60, só que L2 é metade de L1. Então L1 mais metade de L1 é igual a 60. Eu tenho que 1,5 vezes L1 é igual a 60. L1 é igual a 60 dividido por 1,5. 1,5 está multiplicando, passa dividindo. L1, que é o comprimento sobre a mesa, é igual a 40 centímetros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. Fazer aqui só uma retrospectiva, agora que eu escrevi tudo. Essa informação está dito no texto. A massa e o comprimento estão relacionados de forma proporcional. Só que como é que diz isso no texto? Diz que o corpo é homogêneo, então a massa é distribuída igualmente ao longo da dimensão dele. Quando eu resolvo aqui a relação entre as massas, eu encontro a relação entre os comprimentos, já que massa e comprimento são diretamente proporcionais. Se eu tenho que a massa 2 é metade da massa 1, eu tenho que o comprimento 2 é metade do comprimento 1. Como a soma dos comprimentos é igual a 60, eu acho quem é o comprimento que está faltando. Tranquilo?